Olá, meu aluno nota 10, tudo bem com você? Bom demais ter você aqui com a gente. Nesse novo espaço, estou retornando com o meu canal no YouTube. Nós temos aproximadamente quase 1.000 inscritos. Quero chamar a sua atenção, convidar amigos, convidar colegas para esse novo espaço. E, gostou do meu cenário novo? Ficou chique, né? Então se prepara com o vídeo que ainda tem vinheta. E solta a vinheta, produção. Vamos lá! Gostaram da vinheta, né? Ficou bacaninha, né? O que eu quero trazer para vocês aqui agora, gente, é uma abordagem totalmente diferente que o YouTube está trazendo. É uma abordagem mais profissional, mais técnica, em que eu quero trazer para você, meu querido seguidor do Instagram, inscrito do YouTube, de todas as plataformas de TikTok que eu tenho, trazer para você um conteúdo de qualidade, em que essas questões que estão abordadas, ela não é somente a resolução. Você vai saber todos os pré-requisitos que você precisa ter para que você tenha realmente a chance de resolver aquela questão, tá? Isso não é trazido no YouTube. Então nós vamos resolver inicialmente a questão 136 da prova cinza do ano de 2024. As matérias que envolvem essa questão são circunferência, nós temos também operações com números naturais, volume de cilindro, potenciação e área de círculo. Aí vem você e fala assim para mim: ô professor, mas eu não sei essas matérias. Ô professor, eu não tenho ciência. Nós temos todos os anos o pré-ENEM, tá? Nós temos o nosso pré-ENEM, em que nesse pré-ENEM eu consigo realmente abordar com profundidade os assuntos. Eu vou estar dando aqui para você, seguidor, e para você inscrito, desculpa a minha repetição, conteúdo de qualidade. Você vai entender o que é necessário. Para você ter uma profundidade maior, é realmente necessário que você tenha um contato com a gente, tenha conhecimento. A gente vai dar o conteúdo básico para não tornar um vídeo longo. Venha com a gente e vamos seguir no vídeo. Continuando, você tem uma folha aqui, ok? Do problema. Você tem uma folha deitada. Você percebe que essa folha deitada ela tem uma altura e essa folha em pé tem uma altura maior. Se eu pegar essa folha e girar, ela vai virar o quê? Um cilindro. Em que essa base aqui é o quê, gente? Está um pouco achatado, um pouco deformado, mas é um círculo, ok? Bom, quando você calcula a medida em volta de um círculo, é a mesma coisa, entre aspas, que perímetro. Seria a soma dos lados, só que se chama de um círculo circunferência. Então você soma isso aqui, tá bom? Então, uma folha em pé, ok? Virando cilindro, ela tem uma altura maior do que uma folha deitada, que vai formar um outro cilindro. Mas percebe que o círculo que forma-se aqui é um círculo maior. O que ele tem maior? Maior circunferência, ok? Então, olha, a altura dele é menor. Então, o que eu quero que você entenda é que, quando eu pego esse círculo e abro, essa medida aqui, gente, nada mais é que a circunferência. Então, o nome dessa medida é 2πr, ok? 2πr é essa medida. E quando esse círculo está em pé, ok? Perdão, esse cilindro está em pé. Na hora que aqui você está vendo o círculo. Na hora que eu faço esse movimento aqui, eu abro o círculo. Então, essa medida é o círculo. Então, passa a ser o quê? 2πr, a soma da circunferência. Se liga nisso. O resumão consiste em um resumo com todas as fórmulas que nós temos que usar para resolver essa questão. A primeira coisa que eu já falei agora há pouco é a circunferência. A circunferência nada mais é, gente, que 2πr. O que é a circunferência? É a soma dos lados de um círculo, que você chama de circunferência. Continuando, nós temos as operações básicas que serão usadas. Quais são elas? A multiplicação e a divisão, ok? Continuando, nós também temos o volume de um cilindro. Qualquer figura tridimensional, ou seja, que tem 3 dimensões, nós usaremos sempre que o volume é a área da base vezes a altura.
pelo fato de ser um cilindro, nós temos uma aplicação nessa área da base que eu já vou falar. Um outro assunto muito importante é a potenciação que nós vamos utilizar. E uma propriedade específica, dado que A sobre B elevado a N. Em que esse N é um número 2, 3, 5, pode ser 5, 7. O que eu quero que você entenda é o seguinte: se eu tiver um número em cima e um número embaixo elevado a um número, o de cima vai ser elevado a esse número e o de baixo também. Continuando, nós temos a área de um círculo, que é dado por πr². E na aplicação, o círculo não é a base do cilindro, então o nosso volume, você vai substituir esse A pelo área da base. Então, a fórmula do volume de um cilindro é dado por πr² vezes H. Eu quero que você leia a questão agora na resolução. Uma indústria faz uma parceria com uma distribuidora de sucos para lançar no mercado 2 tipos de embalagens. Para a fabricação dessas embalagens, a indústria dispõe de folhas de alumínio regulares de dimensões 10 cm por 20 cm. Cada uma dessas embalagens em formato de cilindro circular reto. É aquela explicação que eu dei para você, com a folha em pé, com a folha deitada, fazendo com que ela vire 2 tipos de círculo. O círculo menor e o círculo maior. Que posteriormente recebe o fundo e tampas circulares. A figura ilustra, dependendo do qual, 2 extensões será utilizada como altura. As 2 opções para formar a possível embalagem. Dentre essas 2 embalagens, a de maior capacidade apresentará o volume em centímetros cúbicos igual a... Beleza. Quando a gente fala de volume, ok? Todo volume é dado em unidade cúbica. Como foi dado em centímetro, então a unidade será centímetro cúbico, tá? Mas, Marco, queria um pouco mais de informação. É se aproximar da gente para pegar mais informações. Isso, para quem já sabe, vai dominar. Continuando. O que eu quero que você entenda? Vamos estabelecer uma linha de raciocínio aqui. O que temos que achar primeiro, gente? A primeira coisa que a gente tem que achar nessa brincadeira aqui é o volume, porque ele está pedindo aqui, apresenta o volume de quanto? Você percebe que eu não dei as opções aqui? Por que não foi dadas as opções? Porque eu não quero que você se influencie com as respostas, beleza? Isso é interessante você também ter um comportamento no Enem. Continuando. Qual é a fórmula de volume? Isso vocês já sabem, que é a área da base vezes a altura, ok? Primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte. Qual é a área da base? Opa, que está faltando no nosso problema. A área da base é dada por πr². Qual a medida que nós temos, gente? Vocês concordam comigo que nós temos a altura do cilindro? A altura desse cilindro é 20 e a altura é 10. Então, o que nós temos é a altura. O que nós não temos, se você olhar o π é um número, 3,14. O que não temos é o raio. Eu tenho a altura, mas não tenho o raio. Então, nós não temos o raio. O que nós vamos fazer então? Vamos começar por onde? Olha a resposta. Achar a circunferência. Circunferência da embalagem 1, ok? Então, circunferência dada por 2πr. Preste atenção que as dimensões são 10 centímetros. Olha para cá, aqui, ó. 10 centímetros aqui em cima. Lembra que isso aqui vai formar o círculo? Então, a circunferência vale 10. É igual a 2πr. Lembrando que 10, esse 2π desce dividindo. Porque, como eu quero achar o raio, o 2π não me interessa. Como o 2 e o π se multiplicam com o raio, qual é o oposto da multiplicação? Ela é a divisão, então eles descem dividindo. Se eu tenho 10 dividido por 2, eu vou ter 5 sobre π. Então, o meu raio ele é dado por 5 sobre π. Na primeira embalagem, ok? Na embalagem 2, vamos lá. É o mesmo raciocínio. Só que as dimensões aqui, no caso, são 20 centímetros. Então, olhando para isso aqui, ó, 20 centímetros isso aqui vai virar um círculo. Então, 20 é igual a 2πr. O 2π com r se multiplicam. Qual a operação inversa de multiplicação? Divisão. 20 dividido por 2 vai dar 10. 10 sobre π é o raio 2.
Ok? Espero e eu tenho absoluta certeza que você entendeu. Nós vamos agora para o segundo passo. Ele quer, preste atenção por favor, hein? Ele quer o volume de maior capacidade, tá? Então não basta achar o volume, ele quer o volume de maior capacidade. Então vamos achar agora o volume. Eu já tenho o raio, tá? O volume não é área da base vezes altura? A área do círculo não disse para vocês que é πr ao quadrado? Então nós vamos substituir a área do círculo na área da base. Então vai ficar πr ao quadrado h. Lembrando que ele não retira o valor do π. Então, ele não, aliás, não usa o valor do π. Então, a gente vai continuar usando o π. Só que o raio na embalagem 1 era 5 sobre π. Só vezes 20, no caso é a altura dessa embalagem 1. Ó, a altura 20 aqui, tá? Bom, como é que vai ficar então? 5 ao quadrado é 25. π elevado ao quadrado é π ao quadrado, tá? Esse π aqui e π ao quadrado é π vezes π. Então, eu vou cortar com um π de cima e um π de baixo. Então, vai sobrar um π embaixo. 25 vezes 20 e o π embaixo. O que é 25 vezes 20? 500 sobre π centímetros cúbicos. Então, esse é o volume da embalagem 1. Vamos agora para a embalagem 2. Na embalagem 2, nós vamos usar o mesmo princípio. Volume é igual à área da base vezes a altura. A área da base é dada por πr ao quadrado h, substituindo, e a gente já fez a informação que a área do círculo é dada por πr ao quadrado. Bom, o π eu vou repetir, o raio da embalagem 2 é 10 sobre π. Tá? Eu sempre peço para vocês fazerem copiando numa folha, fazendo junto comigo, que você vai entender. Se você estiver só vendo, você não vai entender da melhor forma possível. Continuando, 10 ao quadrado é 100. π elevado ao quadrado é π ao quadrado. Tem um π em cima e dois π's embaixo. O que eu vou fazer? Vou cortar o π de baixo com o π de cima. Então, ficou 100 vezes 10 sobre π. Ok? 100 vezes 10 é 1000. 1000 π. Então, vou pedir novamente para você anotar. Tá gostando do vídeo? Deixa um like, deixa um comentário, interage com a gente. Não deixe de fazer isso. Por favor, a gente necessita dessa interação com você. Vamos agora à parte final. Dentre essas duas embalagens, a de maior capacidade apresentará o volume em centímetros cúbicos igual a... Então, ele quer a de maior capacidade. O que nós sabemos? Que a embalagem 1 tem um volume de 500 sobre π. A embalagem 2 tem 1000 sobre π. A grande pergunta é, 500 sobre π está aqui. 1000 sobre π está aqui. Qual que é a maior capacidade? É muito simples o raciocínio. Imagina que você tem R$500 para duas pessoas e R$1.000 para duas pessoas. Por que duas? O π é um número qualquer. Você não sabe qual é ele, vamos supor que você não sabe que é 3,14. Mas vamos pensar em 2. 500 dividido por 2, 250. 1000 dividido por 2, 500. Então, se ele quer maior capacidade, o número maior, tá? Quanto maior em cima, ok? Maior vai ser o número na hora de dividir. É a mesma coisa, repito, você tem R$1.000 para duas e R$500 para duas. Obviamente, quanto mais dinheiro, maior vai ser o resultado da divisão. Automaticamente, a resposta é 1000 sobre π, letra D. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Esse ensino de qualidade, gente, é feito para você. Valeu, deixe o seu like, deixe o seu recado. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.